Olá, meu nome é Eduardo de Mendonça Mesquita, sou estudante de doutorado no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação e esse é o projeto em que eu trabalho para avaliar o posicionamento do pé como um método de estabilidade na marcha. Então, os objetivos da minha pesquisa é avaliar dois estimadores pouco utilizados na literatura, um chamado CAP, vou explicar mais à frente, e o outro FPE, como essas medidas. E essa avaliação vai ser por meio da marcha de diferentes grupos que ainda não foram avaliados na literatura por esses estimadores, usando essa medida. Vou avaliar de duas formas. Uma forma é avaliando pela velocidade da marcha, isso em grupo de jovens e idosos, e outro avaliar por uma forma de perturbação, né? A marcha com uma perturbação e como os indivíduos respondem a essa perturbação. Esse método vai ser o protocolo mais inovador do meu trabalho. Bom, explicando basicamente quais são esses dois estimadores, esse CAP, que é o Capture Point, ele é um ponto, ele é um método usado para robótica, muito usado para robótica, e ele tem alguns conceitos, né? Ele define primeiro um ponto de captura, é um ponto P, tal que o robô, se ele pisar, se o robô tiver o posicionamento nesse ponto, em um ponto X, corta aí, Daniel, vamos voltar. Bom, primeiro o CAP, ele define um ponto de captura, que é um ponto P, tal que se um robô posicionado em X pisar e manter o seu centro de pressão nesse P, vai existir uma trajetória segura viável que leva a um estado de captura do robô. Ou seja, se ele pisar nesse X, ele vai ter estabilidade suficiente para manter ou para parar ou para manter o seu movimento e posicionar o pé, o próximo pé, em uma trajetória estável, né? Ou o que eles chamam de trajetória segura viável. Basicamente, ele calcula um comprimento do passo. Esse comprimento do passo ele é baseado nesse x, que é a velocidade de progressão dessa marcha, dividido pelo h, que é a altura do seu centro de massa, sobre o seu g, certo? Esse foi o CAP, e agora o FPE, ele é um modelo, ele é um estimador baseado em modelo, e ele quer responder basicamente uma pergunta: onde eu devo pisar para restaurar o equilíbrio em apenas um passo? Então, lá em 2008, o grupo de White desenvolveu um modelo bípede simplificado, em que ele é baseado na energia cinética antes e após o impacto, e ele verifica que essa conservação de energia cinética ela leva o movimento do bípede a uma progressão, e baseado na quantidade dessa energia, essa progressão ela leva a um ambiente ou um estado estável ou não, certo? Bom, o FPL tem algumas suposições em cima desse modelo, de que o comprimento da perna ela é rígida e que a massa e a inércia do modelo são constantes. Então, basicamente, comparando a energia cinética antes e após o impacto, ele vai criar ali qual deveria ser o ângulo ideal para o posicionamento do pé. Através desse ângulo, ele faz uma projeção do calcanhar, ou o que ele chama aí de ponto de contato, né? Do calcanhar com o centro de massa, e ele projeta o posicionamento do pé ideal no chão. Todo esse cálculo está naquele artigo de 2008 do grupo do White, mas que leva a uma fórmula única, que é essa fórmula não linear, né? Onde a gente vai ter que usar um método aí de Newton para achar o ângulo que nos leva a uma trajetória estável e um posicionamento estável desse modelo, certo? Basicamente, o FPE já foi aplicado
como uma medida de estabilidade, mas ele foi aplicado apenas para mostrar que ele seria útil, mas não de forma clínica ainda, né? Então, Millard, lá em 2009, ele identificou com 14 indivíduos de que o FPE, a maioria dos passos é descrito pelo FPE. Então, mas que o posicionamento real seria um pouco à frente do FPE em caminhadas naturais, certo? Ele pegou tanto o FPE quanto o CAP nesse caso. Corta essa parte do tanto o FPE quanto o CAP. O Daniel, começa agora. Mas lá em 2012, o Millard ele desenvolveu o FPE tridimensional. E aí ele veio avaliar tanto a marcha, tanto o término da marcha, né, quanto o salto de um indivíduo usando o FPE e o CAP. Então ele incluiu o CAP nessa análise. Então eles observaram que tanto os dois são úteis para analisar a estabilidade da marcha, mas que o posicionamento real, verdadeiro de um indivíduo estaria entre os dois, justamente por conta de suposições que o FPE, por exemplo, faz que a perna é rígida e o CAP ele já tem uma certa uma rigidez, né? Ele não é totalmente rígido, ele tem uma flexibilidade ali nessa perna, tá bom? Olá, meu nome é Guilherme Augusto Gomes de Villa, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Computação na Universidade Federal de Goiás. Hoje vou apresentar o projeto realizado na minha dissertação, que continua sendo objeto de estudo na minha tese. Ele fala sobre a quantificação da coordenação e da variabilidade coordenativa de caidores e não caidores, sendo esses idosos, com a técnica de vector coding. Então, a vector coding é uma técnica não linear que avalia a dinâmica contínua, a interação dinâmica contínua entre articulações dos segmentos através da orientação vetorial entre dois pontos adjacentes no tempo. A coordenação representa o ângulo de acoplamento de duas articulações, calculada como o ângulo vetorial conectando dados consecutivos de pontos reconstruídos no espaço de fases, usando o segmento ou articulação proximal e distal. O resultado assume valores entre 0 e 360 graus. Já a variabilidade da coordenação nada mais é do que o desvio padrão desse ângulo de acoplamento. A variabilidade de alguns parâmetros de controle do movimento, tais como as relações entre fases de membros ou segmentos, pode ser usada para investigar as características de controle da marcha de um indivíduo. Então esse é o objetivo do presente trabalho. Pegar 3 grupos de pessoas diferentes e avaliar se os dois grupos de idosos, previamente classificados como caidores ou não caidores, possuem diferenças estatísticas em relação à marcha deles. Essa técnica Vector Code, que é a que nós utilizamos aqui no projeto, ela versa pegar 2 valores, o ângulo de acoplamento γ e o CAV, que é a variabilidade do ângulo de acoplamento, tais como as equações mostram nos slides. Os padrões de coordenação do γ, de acordo com estudos da literatura, nós temos 4 padrões que são bastante utilizados. Os padrões são antifase com dominância distal, infase com dominância distal, antifase com dominância proximal e infase com dominância proximal. Nós temos então um ângulo chamado diagrama ângulo-ângulo, que nós retiramos se os vetores estão em fase e antifase, em dominância proximal, dominância distal, e esses valores contidos num gráfico circular tal como mostrado nos dá a relação de fase entre os vetores. No nosso laboratório nós utilizamos o sistema Vicon de coleta de dados. Para essa coleta de dados foram utilizados 39 marcadores no corpo de cada indivíduo, uma coleta
que demorou 15 minutos, em torno de 15 minutos, porque eles andaram em várias inclinações, 8%, 10% e no plano, para cima e para baixo, e com a velocidade autoselecionada, 80% dessa velocidade autoselecionada e 120% da velocidade autoselecionada. Então, os dados processados foram filtrados por um filtro passa-baixas e calculado com o código do MATLAB desenvolvido por nós. Um exemplo de gráfico, como mostrado aí, da articulação joelho e da articulação tornozelo, nós temos o desenvolvimento gráfico, né, dos dados dessas duas articulações. Então, no lado esquerdo a gente tem o valor do gama e do lado direito o valor do cave. E aqui nós temos a frequência coordenativa das fases citadas anteriormente. Dados tais valores, é possível comparar os dados e identificar se houveram diferenças ou não. É importante citar também que um trabalho muito semelhante é realizado no nosso laboratório com um grupo de pessoas diabéticas com neuropatia, avançadas ou não. E esse estudo também é realizado de forma muito abrangente na literatura, como um todo, para os mais variados tipos de grupos de pessoas.